mais ou menos entre final de março ou começo de abril de 1994. Me lembro da data porque eu estava no início do meu ministério pastoral. Comecei a pastorear depois de alguns anos como ministro itinerante. Comecei a pastorear em dezembro de 1993. A nossa igreja era nova. Eu lembro que na ocasião nós tínhamos o culto, a celebração do domingo. Tínhamos criado uma reunião na terça-feira à tarde como uma alternativa, principalmente, para aquelas mulheres convertidas que os maridos não eram e tinham dificuldade para o domingo à noite. Então era uma reunião pequena. E tínhamos uma reunião de ensino bíblico na quinta-feira à noite. Não tínhamos nenhuma outra reunião, tinha culto da moçada no final de semana. Eram essas 3 reuniões. E eu lembro que o culto de domingo tinha passado, tinha sido assim um tempo muito especial. E no final dessa pequena reunião da terça-feira à tarde, eu me lembro de uma irmã Maria, me rodeando. Ela estava por perto. Irmã Maria era uma pessoa muito tímida, introvertida, e eu imaginei que ela estava tentando criar algum espaço para se aproximar e falar alguma coisa. Tentei facilitar a vida dela. Falei, irmã Maria, quer falar alguma coisa? Ela falou, sim. Eu falei, fica à vontade. E ela chegou e foi logo dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Quando ela falou isso, minha vontade era brincar, olha, nenhum louco acha que é louco. Então, a senhora achar que não está louca, não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava muito tocada, muito quebrantada, engoli minha vontade, meu lado gaiato, minha vontade de brincar. E ela falou assim, domingo à noite, quando nós estávamos no culto, aconteceu uma das coisas mais impressionantes da minha vida. E eu perguntei para ela o que foi. Ela falou, pastor, quando nós estávamos no meio do louvor e adoração, ela diz, ouvi um barulho de ferro retorcendo e assustado olhei para cima, para o telhado. Nós tínhamos alugado um barracão simples, não tinha forro, o telhado era desses de zinco, toda a estrutura de metal. E ela falou, quando eu vi o barulho de metal retorcendo, ela disse, eu achei que o telhado estava desabando. Ela disse, quando eu olho para cima, o meu susto ficou maior ainda do que só com barulho. Ela diz, o telhado da igreja se abriu, metade para um lado, metade para o outro, como alguém que enrola uma lata de sardinha, a tampa quando abre. Ela diz, eu estou assustado olhando aquela cena e de repente os céus se rasgaram. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o brilho do sol, mas ele estava rodeado de anjos. Ela diz, eu sabia que era ele, porque eu olho, um dos braços está estendido para o lado, a mão aberta, e ela diz, o que eu vi não foi uma cicatriz fechada, foi um buraco como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, quando eu olhei, eu sabia que era ele. Ela diz, mas a outra mão não estava estendida para o lado. A outra mão estava fechada, dedo em rixe, apontando na nossa direção. Ela diz, e eu ouvi uma voz estrondosa perguntando, tu me amas? Ela diz, pela segunda vez aquela voz trovejou. Ela falou, pastor, eu entendi porque a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão. Aquilo era muito forte. E aquela voz trovejou, tu me amas? Ela diz, eu olhava para o lado e perguntava, ninguém está vendo isso? Ninguém está ouvindo isso? Porque ela falou, o culto continuava normal para todo mundo. Ela diz, e aquela voz trovejou a terceira vez, tu me amas? E ela diz, eu sei que aquilo não era só comigo, era com toda a igreja, mas de repente os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. Ela diz, e foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão. Ela diz, pastor, eu fui embora para casa. E ela falou, não que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo ficou debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz, de domingo à noite, eu só me levantei hoje, a terça-feira. Ela diz, e eu vim contar isso para o senhor. E eu lembro de ter censurado a irmã Maria e ter dito, irmã Maria, como que a senhora vai embora de um culto desse, com uma visão dessa, sem falar nada, sem compartilhar nada? E eu lembro que eu falei uma bobagem, falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, imagina quando Ele quiser mesmo, né? Mas eu estou assustado diante daquilo, nunca tinha visto alguém relatar uma visão aberta tão impressionante do Senhor. Eu não sei o que fazer com aquilo, eu na verdade não entendi quase nada daquilo e dei a resposta que o crente gosta de orar, gosta de dar quando quer ganhar tempo. Vamos orar. Eu realmente iria orar a respeito, eu não tinha nada para dizer, novo, imaturo, sem saber como lidar com aquilo. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado, perplexo com aquilo. Passou a terça-feira, a quarta, e eu lembro que chegou a quinta, que era o dia da próxima reunião. Fui junto com outro colega pastor, nós dois éramos solteiros, fomos fazer uma visita no horário nobre, horário de almoço. É aquele tipo de visita que além de cuidar do rebanho, garantia a sobrevivência.
né? Era solteiro na época, e fomos almoçar com uma família da igreja. Eu lembro que logo nos assentamos à mesa. Aquele casal tinha 2 filhas, uma delas, a mais nova, estava em torno de 7, 8 anos de idade, a Tássia. E eu lembro que eu perguntei, né, para os pais, senti falta dela. Eu falei, cadê a Tássia? Eles disseram, não vem almoçar. Eu falei, o que aconteceu? Não, ela está no quarto. Eu perguntei, eles disseram, não foi nem na escola hoje. Eu perguntei, está doente? A mãe falou, não. Ela diz, desde que essa menina acordou, tudo que ela faz é orar e chorar. Ela teve um sonho que impactou ela demais. E eu lembro que eu falei, uma criança não querer ir para a escola é normal, mas não querer nem comer, porque desde que acordou, estava orando e chorando com 7, 8 anos de idade, não me diga que é normal. Eu perguntei para aquela mãe, o que é que essa menina sonhou? A mãe disse, olha, ela sonhou que nós estávamos lá na igreja. E depois que terminou o louvor e a adoração no culto, o Senhor subiu a plataforma a pregar. Ela diz, de repente o telhado da igreja se abriu pela metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. A visão não era a mesma, mas basicamente ela via o Senhor Jesus descendo. Ele se colocou em pé na plataforma e aquela mãe dizia, ele gentilmente te abraçou e disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu com esse lado gaiato falei, o que emocionou tanto ela que eu não ia pregar? E a mãe disse, não, pastor, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela falou, pastor, isso não é um sonho qualquer. Minha filha está debaixo de um impacto inexplicável e a verdade é que eu não consigo explicar o que aconteceu, mas naquele momento algo me pegou por dentro. E a minha oração é que te pegue também.